Você é um escravo dos seus pensamentos, sim. No entanto, você pode mudar seus pensamentos e, assim, transformar sua estrutura de vida. Aurélio. Todos os dias, sua mente é como um rádio sintonizado em múltiplas estações. Imagine que todos os dias o seu cérebro gera cerca de 60 mil pensamentos. Sim, você ouviu direito. 60 mil pensamentos. E aí vem a parte alarmante. Grande parte desses pensamentos são invasores silenciosos que, sem perceber, podem determinar como nos sentimos, agimos e reagimos ao mundo que nos rodeia. A realidade é que, de acordo com pesquisas científicas, 70% desses pensamentos tendem a ser negativos. Esses são conhecidos como pensamentos negativos automáticos. Por que isso acontece? Do ponto de vista evolutivo, nossos ancestrais precisavam estar mais conscientes dos perigos e ameaças para sobreviver. Esse viés negativo, essa tendência a prestar mais atenção ao negativo do que ao positivo, está enraizado em nossa psicologia. No entanto, no mundo moderno, esse viés pode se voltar contra nós em vez de nos ajudar, mergulhando-nos em espirais de dúvida, insegurança e medo. À medida que avançamos nesta jornada, é vital que você entenda que não está sozinho nisso. Todos enfrentamos esses invasores silenciosos, mas há maneiras, como você verá nos próximos capítulos, de enfrentá-los e transformar esse rádio mental para tocar melodias mais harmoniosas e positivas. Fique até o final, porque vou te dar uma série de exercícios práticos que você pode aplicar no seu dia a dia. Capítulo 2. A sombra atrás de você. Você se encontra no meio de uma sala iluminada, e atrás de você uma sombra escura e sinistra é projetada na parede. Mesmo que você não a esteja vendo, você sabe que está lá. Esse cenário é o reflexo do que os pensamentos negativos automáticos ou PNA fazem em nossa mente. Eles estão sempre à espreita, influenciando silenciosamente nosso comportamento e nossa visão de mundo, assim como aquela sombra que transforma todo o seu ambiente. No vasto mundo dos especialistas em psicologia, algo fundamental é reconhecido. Todos, absolutamente todos nós, enfrentamos esses pensamentos. Agora é crucial entender que, embora alguns experimentem essas sombras de vez em quando, para outros, elas se tornam um fardo constante que não desaparece. E o que acontece quando essas sombras se tornam convidados indesejados? As repercussões em nosso humor e em nossa vida diária podem ser devastadoras. O renomado psicólogo Paz de Roda descreve o PNA como mensagens curtas, espontâneas e repentinas que nossa mente produz. Não são mensagens que elaboramos conscientemente, elas simplesmente aparecem. Embora muitos desses pensamentos não tenham fundamento real, damos-lhes credibilidade absoluta, e é aqui que reside o perigo. Abrimos espaço para eles em nossas mentes. Os pensamentos têm o poder de desencadear uma série de emoções prejudiciais, como angústia, culpa, raiva, vergonha, tristeza e decepção. Além disso, esses pensamentos negativos podem produzir sintomas físicos como dor de cabeça, taquicardia, cansaço e insônia. Mas suas consequências não param por aí. Eles se estendem às nossas ações, causando comportamentos prejudiciais como evitação, insegurança e indecisão. Esses pensamentos podem até minar nossa autoestima e causar conflitos em áreas vitais de nossa vida. Imagine ter um desempenho ruim no trabalho devido à irritabilidade constante causada por esses pensamentos. O impacto de pensamentos negativos é comparável ao de um pequeno meteorito, que, embora possa parecer inofensivo, gera estragos dramáticos em nossas vidas. Se pensarmos que não seremos selecionados para um emprego porque não oferecemos nada de valor, essa ideia se torna um profeta de nosso próprio infortúnio, e acabamos agindo de maneira que confirma esse medo inicial. Agora, de onde vêm essas sombras que assombram nossas mentes? A resposta é multifacetada. Pode ser uma predisposição natural, modelagem de figuras de referência que tendem a responder com negatividade ou até mesmo experiências trágicas do passado. Pessoas com alta autoexigência, necessidade de aceitação e controle excessivo, também são propensas a esses pensamentos negativos. Identificar o inimigo é o primeiro passo para enfrentá-lo. Enquanto avançamos, exploraremos juntos como combater e transformar esses pensamentos negativos, aquelas sombras que lançamos atrás de nós. Capítulo 3. Lições estoicas sobre a mente. Os mistérios mentais da mente humana têm sido objeto de estudo e fascínio ao longo dos séculos. No entanto,
Houve um grupo de pensadores antigos, os estoicos, que enfrentaram essas águas turbulentas com uma lucidez e sabedoria incomparáveis. Os estoicos viram a mente não como um inimigo, mas como uma ferramenta poderosa. Eles entenderam que nossos pensamentos e emoções não são bons nem maus em si mesmos, mas tudo depende de como os interpretamos. Eles sustentaram que, embora não possamos controlar os eventos externos que acontecem ao nosso redor, temos a capacidade de controlar como reagimos a eles. De acordo com sua filosofia, o sofrimento não vem dos fatos em si, mas da nossa interpretação desses fatos. Um dos máximos mais famosos dessa escola filosófica, proveniente do esclarecido estoico Epicteto, nos diz que não são as coisas que perturbam as pessoas, mas aqueles que as têm. Em outras palavras, o poder está em nossa percepção. Outro grande da escola estoica, o imperador romano e filósofo Aurélio, deixou refletido em seus escritos que a felicidade da nossa vida está determinada pela qualidade dos nossos pensamentos. Portanto, observe cuidadosamente o que permite-se pensar. Essa simples afirmação é um convite para assumir as rédeas da nossa mente e da nossa vida. Em vez de sermos vítimas de nossos pensamentos negativos, podemos ser os mestres de nossa percepção e resposta emocional. O estoicismo, no entanto, não se tratava da negação das emoções, mas da compreensão e do manejo adequado das mesmas. Sêneca, um dos filósofos estoicos mais influentes, expressou que não se trata de não sentir, mas de sentir e não ser escravizado por essas emoções. Essas lições estoicas são atemporais e nos lembram que, embora não possamos evitar pensamentos e emoções negativas, temos a capacidade de gerenciá-los. Em vez de sermos arrastados pelo fluxo da mente, podemos aprender a navegar em suas águas com maestria e determinação. Portanto, armado com a sabedoria desses grandes pensadores, convido você a mergulhar mais fundo na essência do estoicismo e em sua aplicação prática para gerenciar nossos pensamentos e emoções. Capítulo 4. A batalha interna de crenças e valores. Imagine, por um momento, que sua mente é um terreno fértil onde sementes são plantadas. Os dias em que essas sementes são nossas crenças e valores são fundamentais, pois determinam como o jardim de nossa mente florescerá. Se as sementes estiverem cheias de medo, dúvida ou negatividade, é isso que crescerá. No entanto, se estiverem cheias de amor, confiança e positividade, esse será o panorama que dominará a nossa mente. Nossas crenças são poderosas, funcionam como o software que dirige o funcionamento de nossa mente. Se acreditamos que não somos bons o suficiente, que a vida é injusta ou que sempre teremos azar, isso se tornará a realidade que criaremos para nós mesmos. Por outro lado, se acreditarmos em nosso valor, oportunidades e capacidade de aprender e crescer com cada experiência, nosso caminho será cheio de luz e possibilidade. Agora, se as crenças são o software, os valores são a programação que decidimos seguir. Eles representam os princípios e padrões que escolhemos para nos guiar na vida, mostrando o que é importante para nós, o que priorizamos e como reagimos a diferentes situações. No entanto, mesmo as crenças e valores mais arraigados devem ser questionados regularmente. Conhecer a si mesmo, como nos ensinou Sócrates, é fundamental. Revisar e, se necessário, reajustar nossas crenças e valores é essencial para garantir que continuem sendo relevantes e nos sirvam em nossa jornada de evolução pessoal. A coerência entre o que pensamos, sentimos e fazemos é a base de uma vida autêntica. Ao entender e gerenciar nossas crenças e valores, criamos uma bússola interna que nos guia através dos desafios e alegrias da vida, melhorando a qualidade de nossos pensamentos e construindo uma mente resiliente e próspera. Capítulo 5. Das trevas à luz. O AMP. AMP é a sigla para Atitude Mental Positiva. A primeira luz que quebra a escuridão, mostrando que além da noite sempre há um novo começo. Ter uma atitude mental positiva não é simplesmente pensar positivo. É uma atitude cultivada e mantida conscientemente em relação à vida e aos desafios. É ver o copo meio cheio em vez de meio vazio, sem negar a existência de problemas. É focar mais nas soluções do que nos problemas, acreditar em si mesmo e nas infinitas possibilidades que o mundo oferece, mesmo diante de obstáculos. Para mudar nossa mentalidade e adotar uma atitude mental positiva, precisamos ser observadores conscientes de nossos próprios pensamentos.
Isso nos permite reconhecer as narrativas que contamos a nós mesmos e reescrevê-las. A prática diária de escolher ver a bondade, aprendizado e oportunidades em cada situação é essencial. Ter uma atitude mental positiva não significa ignorar a realidade dos problemas, desafios e contratempos inerentes à vida. Pelo contrário, nos lembra que a vida é sobre resolver problemas de forma cada vez mais eficaz. A história demonstrou que muitas das pessoas de maior sucesso não foram necessariamente as mais talentosas ou ricas, mas aquelas que mantiveram uma perspectiva positiva diante da adversidade. O EMP é a faísca que acende a paixão, resiliência e determinação para continuar, não importa o que aconteça. Sua fonte está dentro de cada pessoa, e sua atitude positiva pode ser uma escolha. Capítulo 6. Jogos mentais. Distinguindo o inimigo. Distinguir rapidamente um pensamento negativo é crucial, pois eles são como cobras escondidas na grama, prontas para atacar quando menos esperamos. Esses pensamentos muitas vezes vêm acompanhados de sentimentos de dúvida, medo ou insegurança. Eles se manifestam de maneiras sutis, como uma voz na cabeça que nos diz que não somos bons o suficiente. Para identificar um pensamento negativo, é preciso conhecer seus próprios padrões. Eles geralmente se manifestam com sentimentos de dúvida, medo ou insegurança, e são acompanhados por uma voz na cabeça que nos diz que não somos bons o suficiente. A chave para combater esses pensamentos é encontrar seu oposto, pois para cada pensamento negativo, há um ponto positivo que pode substituí-lo. A atenção é uma ferramenta poderosa, pois os pensamentos negativos prosperam na distração. Ao focar nossa atenção no momento presente, em nossas sensações e no ambiente ao nosso redor, quebramos a cadeia de pensamentos negativos. Assim como um jardim, a mente precisa de cuidados. Pensamentos negativos são como ervas daninhas que podem ser mantidas sob controle com as ferramentas adequadas. No próximo capítulo, exploraremos a arte de reconhecer e combater esses pensamentos negativos e aprenderemos a distinguir o inimigo. Capítulo 7. Ferramentas estoicas para uma mente clara. Dentro da tradição estoica encontramos ferramentas essenciais que nos oferecem orientação na batalha contra pensamentos negativos. Essas práticas, com séculos de idade, ainda ressoam na nossa modernidade e nos oferecem caminhos em direção a uma mente mais clara e serena. Vamos começar com a prática número 1, chamada visualização negativa ou premeditatio. Um famoso filósofo estoico aconselhou-nos a imaginar os piores cenários possíveis não para nos assustar, mas para nos prepararmos mentalmente para enfrentar adversidades. Isso nos ajuda a minimizar o medo e valorizar o que já temos. Um exercício prático seria, por exemplo, antes de um evento importante, reservar um momento para visualizar os possíveis contratempos e como você lidaria com eles. Continuando com a prática número 2, temos a dicotomia do controle. Como bem disse Epicteto, não depende de nós ter um corpo saudável ou fortuna suficiente, mas depende de nós manter nossa vontade em acordo com a natureza. Na prática, isso envolve diferenciar e aceitar o que podemos e o que não podemos controlar. Um exercício diário pode envolver listar os eventos do dia e categorizá-los como aquilo que está sob nosso controle e o que não está para agir ou soltar, respectivamente. A prática número 3 é o diário estoico. Marco Aurélio, em suas Meditações, deixou-nos um exemplo do poder reflexivo da escrita. Escrever seus pensamentos permite que você enfrente suas preocupações, analise-as e as transforme. Algumas perguntas que você pode incluir em seu diário estoico são: o que fiz bem hoje e o que poderia ter feito melhor? Como apliquei os ensinamentos estoicos na prática hoje? Que desafios encontrei? E como lidei com eles? Onde poderia ter exercido um melhor controle sobre minhas reações? A quarta prática é a lembrança da morte. Marco Aurélio nos lembrou de pensar em nós mesmos como se fôssemos morrer na próxima hora. Isso nos motiva a viver com propósito. Uma atividade simples seria, ao iniciar o dia, lembrar que cada momento é precioso e agir de acordo com essa consciência. Finalmente, a prática número 5 é o amor fati, inspirada pelos estoicos e Nietzsche. A ideia é aceitar e amar tudo o que a vida nos traz, tanto o bem quanto o mal. Isso nos liberta de resistências desnecessárias. Sempre que você enfrentar um obstáculo, pergunte a si mesmo como pode transformá-lo em uma oportunidade.
Aplicando essas ferramentas estoicas com intenção, você será guiado em direção a uma mente mais clara, uma vida maior e com propósito. Capítulo 8. Potenciando sua mentalidade. Neste capítulo, continuaremos fortalecendo sua mentalidade com técnicas mais modernas. Essas práticas são igualmente eficazes e podem ser incorporadas ao seu dia a dia para construir e manter uma mentalidade positiva e poderosa. O primeiro exercício envolve mudar a linguagem corporal. A posição do seu corpo pode influenciar sua mente. Se você se encontra curvado e olhando para baixo, provavelmente adotará uma abordagem mais pessimista. Endireitar as costas e levantar a cabeça não apenas projeta confiança, mas também envia sinais ao cérebro de empoderamento e positividade. O segundo exercício é a partilha. Se você tem um pensamento que o incomoda, compartilhe com alguém em quem confia. Isso pode ser libertador e muitas vezes leva a soluções ou a uma nova perspectiva. O terceiro exercício é uma breve meditação de 1 minuto. Feche os olhos, respire profundamente e tente não pensar em nada. Essa pausa mental pode ser um reset para o cérebro. No quarto exercício, utilizamos afirmações positivas. A repetição de palavras ou frases positivas pode reconfigurar sua mente. Por exemplo, dizer, sou capaz ou estou no controle, pode ajudá-lo a se concentrar no positivo. O quinto exercício é a criatividade. Desenhar, escrever, dançar, cantar. A criatividade é uma ótima maneira de canalizar e transformar energias mentais, colocando você em sintonia com um estado de espírito positivo. Finalmente, o sexto exercício é sobre praticar a gratidão. Liste tudo o que é valioso na sua vida, focando no que você tem e no que ama. Praticar a gratidão diariamente reforça uma mentalidade positiva. Lembre-se de que o poder está na prática constante e na decisão consciente de escolher sua mentalidade todos os dias. Capítulo 9. Conclusão e agradecimentos. Obrigado por embarcar nesta jornada conosco, explorando os fundamentos da mentalidade e aprendendo ferramentas estoicas e modernas para fortalecer sua mente. Vamos relembrar alguns dos pilares desta jornada. A influência das crenças e valores na qualidade de nossos pensamentos e ações. As ferramentas estoicas para enfrentar e transformar pensamentos negativos. Práticas diárias, como mudar a linguagem corporal e a gratidão, que podem reconfigurar nossa mentalidade. Convido você a compartilhar suas próprias reflexões, técnicas e depoimentos na nossa comunidade, para que possamos aprender e crescer juntos. Nossa jornada em direção ao domínio da mente é uma busca contínua, e cada um de nós tem um universo interno cheio de experiências e sabedoria. Juntos, podemos fortalecer nossas mentes e construir uma comunidade positiva e resiliente. Obrigado por dedicar seu tempo e energia a esta jornada. Sua atenção e carinho nos motivam a continuar compartilhando conhecimento. Espero que este guia tenha sido tão valioso para você quanto foi para mim criá-lo. Continuaremos crescendo juntos e fortalecendo nossas mentes. Cuide-se e até breve.